Olá, boa noite para vocês que estão acompanhando aqui no canal Kleber SFC e vamos trazer para você aqui as informações do Santos. Santos que hoje encerrou a sua preparação, né? Hoje na tarde no CT Pelé. Hoje o Santos Futebol Clube já com foco na estreia para o jogo de amanhã, sábado, às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro, Santos e Novo Horizontino. E vai um tabu, o Santos não vence a equipe de Novo Horizonte já faz quase 9 anos. Isso mesmo. A última vitória do Santos contra o Novo Horizontino foi exatamente na Vila Belmiro, no dia 29 de março de 2017. O Santos venceu por 3-1 na última vez que o Peixe derrotou a equipe de Novo Horizonte. E de lá para cá o Santos só colheu derrotas e empates contra a equipe de Novo Horizonte, e o Santos, o clube da Vila Belmiro, o time da Vila Belmiro não superou o Tigre, como é conhecido, né, que é o mascote da equipe de Novo Horizonte. O Santos não superou a equipe do Novo Horizontino. Então amanhã é a chance do Peixe conseguir, né, não só vencer a partida e também mais um tabu para ser quebrado. E amanhã eu espero que o Santos, além de estrear com o pé direito, com vitória amanhã contra a equipe do Novo Horizontino, e aí o Santos já começa, já dá, claro, uma vitória já dá uma moral muito grande na sequência do time nos próximos jogos da competição. Vamos trazer para você aqui agora, falando sobre as escalações, provável Santos que amanhã enfrenta a equipe de Novo Horizontino. Bom, as informações que eu vou trazer para você amanhã: o Gabigol estreia amanhã, reestreia no Santos. O Gabigol amanhã será o titular com a camisa 9 do Santos. E vamos trazer para você escalações e também desfalques. Zé Rafael é a última baixa do time do Santos, não joga. O Zé Rafael, que está com conjuntivite, então ele foi afastado. Então o Zé Rafael está vetado e não joga contra a equipe do Novo Horizontino. Outro jogador que poderia ter chances de jogar também, e já praticamente está fora, é o Gabriel Bontempo, que também ainda não joga no momento, por causa que às vezes precisa se condicionar na parte física. Então o Gabriel Bontempo não joga contra o Novo Horizontino. E outro desfalque que também, claro, dentre os quais jogador do Santos já está negociado com o Tottenham da Inglaterra, é o lateral esquerdo Souza. Souza, que foi vendido ao Tottenham. Saiu a informação que a negociação está concluída entre Santos, o atleta, o staff do atleta e também a equipe do Tottenham da Inglaterra. O Santos vendeu o atleta, o Souza, lateral esquerdo Souza, por 15 milhões de euros, o equivalente a mais de 90 milhões de reais. Então, cotação atual. Então foi 15 milhões, só que o Santos, a equipe do Tottenham pagou 17 milhões, e sendo assim, o Santos vai receber 94 milhões. É claro, vai ter que pagar talvez alguns grupos de empresários, talvez o próprio jogador, e a maior parte da fatia fica para o clube, que o dinheiro vai para o fluxo de caixa do Santos Futebol Clube. Bem, eu acho que dá a entender, pode ser que eu esteja enganado, não sei, que com essa negociação de Souza, com o dinheiro que o Santos ainda vai receber da negociação do lateral esquerdo Souza, o Santos pode pegar uma parte desse dinheiro e já comprar em definitivo o Felipe Loyola. O Felipe Loyola quer jogar no Santos, só que ainda o jogador não conseguiu chegar ao Santos Futebol Clube por causa da entrave entre o Independiente da Argentina e também o Huachipato do Chile. O Huachipato do Chile, que tem os 40% ainda do jogador Felipe Loyola, que foi vendido ao Independiente por 1,5 milhão de dólares, e o Independiente comprou, mas não pagou. Então é por isso que está havendo essa entrave, pelas informações que foram apuradas através dos jornalistas que foram apurar essas informações, o porquê a negociação entre Santos e Felipe Loyola está travada devido a isso. Então o Santos agora pretende talvez assim, com esse tal, eu acredito a única saída é com o dinheiro que o Santos ainda vai receber na venda
do lateral esquerdo Souza. Então aí o Santos vai pegar uma parte desse dinheiro. Eu acredito que talvez o Santos já pague à vista e aí já compra os 80% dos direitos econômicos do atleta, que já disse que está tudo certo já. O Santos pagou, acertou as bases salariais com o atleta, tempo de contrato, então agora só falta alguns meros detalhes para que o Santos acerte com o Independiente e também com o Huachipato do Chile, e onde que aí fica tudo certo, e aí o Santos já pode contar com a chegada do atleta. Ainda não sabemos qual será a previsão exata da chegada de Felipe Loyola, caso o Santos, claro, pegue o dinheiro e compre o atleta em definitivo. Agora a informação que saiu hoje é que o Santos acertou com o Gabriel Menino, o volante lateral direito, ex-jogador do Palmeiras, que estava atualmente no Atlético Mineiro. O Roger Sampaoli não pretende mais contar com o atleta, e saiu a informação que o Rony não vem mais ao Santos Futebol Clube, por causa que o Sampaoli pediu para que o atleta fique e quer contar com o Rony durante essa temporada de 2026 no Atlético Mineiro. Então o Rony não virá mais ao Santos. O Rony, que disse que já estava tudo certo, tantas bases salariais, tempo de contrato, só que parece que o Sampaoli impediu. E claro, mandou conversar com o staff e com o próprio atleta, o staff do atleta Rony, para que ele fique no Atlético Mineiro. Então, pelas informações, Rony não virá mais ao Santos Futebol Clube, pelas informações apuradas, tá certo? Então, trago isso em primeira mão, antes de trazer, claro, amanhã a escalação do time do Santos para o jogo de amanhã contra a equipe do Novo Horizontino, amanhã na estreia do Campeonato Paulista. Depois o Santos tem o Palmeiras na quarta-feira na Arena Barueri, jogo fora de casa, clássico contra o Palmeiras. E depois joga a segunda partida seguida fora de casa no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, Guarani e Santos. Então o Santos terá essa sequência de jogos. Depois desse jogo em casa contra o Novo Horizontino, o Santos jogará fora de casa contra o Palmeiras, clássico contra o Palmeiras, jogando na Arena Barueri, e também depois o jogo contra o Guarani em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, Guarani e Santos. Então o Santos Futebol Clube que vai ter essa sequência de 2 jogos, depois desse jogo em casa contra o Novo Horizontino, depois jogará fora de casa contra o Palmeiras e contra Guarani. Bem, vamos trazer aqui mais detalhes e informações para você do Santos Futebol Clube. Bom, vamos trazer o Souza, então, portanto, o Souza, que poderia estrear, né, nessa partida, não vai jogar. Então o Souza já está vendido. Então praticamente o jogador já está fora da estreia no Paulistão. Tanto o Souza quanto e também o Zé Rafael, que está com conjuntivite, está vetado. E também o Santos não vai poder contar com Álvaro Barreal, que é uma das peças importantes do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Ele que ainda espera, o Santos espera a documentação lá dos Estados Unidos, porque o Santos acertou a compra em definitivo de Álvaro Barreal junto ao Cincinnati dos Estados Unidos. Então o jogador, porque ainda não tem chegado as documentações do atleta lá dos Estados Unidos, então o Santos ainda precisa inscrever o atleta para que o nome de Álvaro Barreal apareça no BID da CBF. BID, que é Boletim Informativo Diário da CBF. Então depende tudo disso, né, para que o jogador já regularize já a situação. Depois o jogador, claro, já aparecendo no BID, aí ele já fica à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Mas, por enquanto, na estreia, Álvaro Barreal está fora desse jogo da estreia do Santos no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Tá bom? Amanhã, às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro, 16 horas no horário de Brasília, com transmissão dos canais do canal fechado, né, TNT Sports e também HBO Max.
transmitirão com exclusividade esta partida, que as detentoras dos direitos do Campeonato Paulista. Então, a HBO Max, junto com a TNT Sports, transmitirão a partida direto da Vila Belmiro amanhã, às 4 horas da tarde, entre Santos e Novo Horizontino. Então, Souza está fora, né, da estreia do Paulistão. E o Tottenham, veja só, o Tottenham pode pagar em torno de 94 milhões de reais ao Santos pelo lateral esquerdo Souza. E o clube inglês que acabou sinalizando ao staff do lateral esquerdo que está disposto a aumentar a oferta inicial para ficar com o jogador de forma imediata. Então, o Santos pode receber 94 milhões e o lateral esquerdo Souza, de 19 anos, né, que já há muito tempo estava na mira de clubes europeus, dentre os clubes que já estava de olho no atleta, era o Milan da Itália, Chelsea da Inglaterra e também agora, depois chegou o Tottenham da Inglaterra. O Milan e o Chelsea fizeram apenas sondagens. Agora o Tottenham não só fez sondagens, mas depois formalizou uma proposta ao Santos Futebol Clube. E o Santos, que detém 75% dos direitos econômicos do atleta, e que tem contrato até dezembro de 2028. Então, o Santos vai receber a maior porcentagem, né, nessa possível transação, que já praticamente já está finalizada, só faltam alguns detalhes para que, claro, o jogador viaja para a Inglaterra, faça exames médicos e depois, claro, o clube inglês já deposita a quantia, né, da compra do atleta, do lateral esquerdo Souza, de 19 anos, tá bom? Então o Santos praticamente não vai contar mais com Souza, porque o Santos precisa vender o atleta, porque o clube atravessa um momento financeiro muito complicado. Então, vamos ver que a atual gestão vai fazer com esse dinheiro, na verdade, né? Se vai gastar bem, gastar mal com um jogador. Espero que o Santos não gaste com bagre, porque eu estou preocupado, viu? Porque se o Santos deixar o Felipe Loyola e contratar Gabriel Menino, para mim já acho um erro. Eu acho que não haveria necessidade do Santos, na minha opinião, contratar o Gabriel Menino. Na minha opinião. Eu acho que o Santos eu acho que o Juan Pablo Vojvoda, da comissão técnica, diretoria e presidente, deveria se conscientizar. Falei, não, vamos dar chance para a base, que a base pede passagem. Porque está tirando espaços dos jogadores da base. A verdade é essa. Então o Santos não pode continuar nisso. Gabriel Bontempo perdeu espaço por causa do Vitor Hugo, né? Então o Santos, o Ian não teve chances. O Ian, que é um bom jogador, deveria ter chances, mais minutagens jogando no time profissional, e não teve. E agora foi emprestado ao Avaí. O Sandri, que claro, não é mais o mesmo Sandri de antes, mas também ele voltou e já foi emprestado de novo. Estava no Atlético de Minas Gerais e agora voltou para o Santos, ficou alguns dias treinando e agora acertou o empréstimo. O Sandri acertou o empréstimo com a equipe do Criciúma. Isso mesmo, o Sandri acertou seu empréstimo, né, com a equipe de Criciúma. Claro, o próprio Criciúma. O contrato vai até dezembro, até o fim do ano, deste ano de 2026. Tanto o Sandri no Criciúma quanto o Ian, que foi emprestado ao Avaí. Então, dos dois clubes de Santa Catarina, esses dois jogadores, respectivamente, que são volantes, ou posições de origens, né, entre os dois atletas, que foram emprestados à equipe tanto do Criciúma quanto do Avaí, tanto o Ian ao Avaí quanto o Sandri da equipe do Criciúma. Bom, vamos trazer aqui também mais detalhes para você. O Neymar, ele apareceu no bid e deve jogar em fevereiro, porque vale lembrar que o Neymar ele operou o menisco do joelho no dia 22 de dezembro do ano passado, em 2025, 3 dias antes do Natal. Ele fez a cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na capital paulista, e onde que aí o jogador vai voltar entre o fim de janeiro ou provavelmente em fevereiro, tá? Porque ainda o atleta, não sabemos ainda a previsão exata de quantos ainda
o jogador pode, talvez, que ainda falta o Neymar ainda não só voltar aos treinos, depois se condicionar fisicamente, a condição física dele ela é essencial e importante para que o jogador já entre preparado, porque a preparação física ela é importante dentre as mais importantes. Tá certo? Bom, lateral esquerdo Souza, veja bem, a oferta é de 15 milhões de euros, só que, veja bem, o Alvinegro gostaria de um montante na casa dos 17 milhões de euros, mas só que o jogador pode vender por oferta de 15 milhões de euros. Então, a equipe do Tottenham já pretende também, claro, comprar o atleta lateral esquerdo Souza em definitivo, tá bom? Então, esse que eu acabei só finalizando falando sobre o assunto lateral esquerdo Souza, que já está fora, e em seu lugar, claro, o possível sucessor do lateral esquerdo Souza no futuro é o Vinícius Lira, que estava na equipe de sub-20 do Santos, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aí voltaram de São Carlos. Vieram os 3 jogadores a pedido do Vojvoda. O lateral esquerdo, Vinícius Lira, o volante, Gustavo Henrique, o Gustavinho, como é conhecido, e também o atacante Matheus Xavier. Matheus Xavier, que fez 4 gols nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, está sendo destaque. E eu espero que pelo menos o Vojvoda dê a oportunidade para o atleta. Eu espero isso, né? Porque eu acho que, na minha opinião, é um absurdo deixar eu acho que o jogador, acho que o Vojvoda já precisa aos poucos dar minutagens ao Matheus Xavier, na minha opinião. Bem, no lugar do Souza vai jogar o Escobar. Na minha opinião, sinceramente, eu acho que o Escobar não é para ser titular do Santos, na minha opinião. Porque para mim o Vinícius Lira ele tem mais técnica, é um jogador que pode entregar bastante, igual o Souza, é mais jogador do que o Escobar. O Escobar só marca, mas não ataca bem. Essa é a minha opinião. Mas vamos ver, eu acho que amanhã provavelmente o titular vai ser o Escobar mesmo, então, e o Vinícius Lira será opção no banco de reservas. Será reserva do lateral esquerdo Escobar, tá? E hoje à tarde tivemos a coletiva de imprensa do novo salão, na nova sala de imprensa, sim, com uma outra estruturação, fizeram uma modificação lá na sala de imprensa, ficou bonito, ficou bem modernizado. E hoje teve a coletiva de Gabriel Brazão, que claro, dentre as perguntas que os repórteres fizeram, os setoristas fizeram, o Gabriel Brazão disse em coletiva que está muito feliz no Santos, e disse que acho que 5 dias antes dos atletas voltarem a treinar no CT Pelé, ele já estava treinando, né, uns dias antes do Ano Novo, e acho que tanto no Natal quanto no Ano Novo, já estava treinando o próprio Gabriel Brazão. Então o atleta já estava se preparando antes do que o restante do elenco do Santos, que já praticamente já estavam perto de terminar suas férias, mas é claro, o pessoal, a comissão técnica pediu todos os cuidados da parte da condição física, para talvez não exagerar muito em coisas calóricas, para que os jogadores não voltassem fora de forma. Então, aí depois, claro, já voltando para os treinos do CT Pelé, aí os jogadores já estariam praticamente com um preparo físico bom e já voando já para os jogos difíceis que terão, porque sabemos que agora o momento é que o time tenha a preparação física já em dia e adequada para que os jogadores consigam dar o seu melhor jogo a jogo, treino a treino, jogo a jogo, que é o mais importante. Então isso aí, então praticamente já o Souza já está negociado com o Tottenham da Inglaterra. O Santos vai receber 94 milhões de reais, 15 milhões de euros, equivalente a 94 milhões de reais, cotação atual. Então o Santos vai receber essa quantia, e é claro, o Santos agora com esse dinheiro pelo menos o fluxo de caixa pelo menos já vai ter uma boa quantia, que pelo menos o clube não vai passar aperto
neste primeiro semestre. Então, isso vai ser muito importante. Bom, o Santos Futebol Clube negocia também com o Michael Michael, do Flamengo. Negociação por empréstimo. E para mim é uma aposta, tá? Tanto o jogador Michael quanto também o Gabriel Menino, que eu acho que, na minha opinião, não havia necessidade do Santos ir correr atrás do Gabriel Menino. Eu acho que, na minha opinião, o Santos deveria já focar só no Felipe Loyola, que eu acho que o Santos vai conseguir contratar ele, o Santos vai conseguir desenrolar esse imbróglio, e o próprio atleta demonstrou que quer jogar no Santos. Então, eu acho que o Santos não pode desistir do Felipe Loyola. Espero que o Santos consiga, né, nos próximos dias, desenrolar essa negociação com o Independiente e também o Huachipato do Chile. Aí o Santos já tendo dinheiro, eu acho que, na minha opinião, o Santos já tem que pegar essa quantia já à vista e já paga tudo de uma vez. Aí já resolve tudo, resolve a vida do Independiente, resolve a vida do Huachipato, e o jogador, claro, ficará contente e vai realizar o sonho de jogar no Santos, ainda mais jogando ao lado de Neymar. É o sonho do próprio atleta Felipe Loyola, não só jogar no Santos, que é um dos maiores clubes conhecidos do mundo, mas também jogar ao lado de Neymar, que é um dos grandes ídolos da história do Santos. Então, esse é o sonho do próprio atleta. Eu espero que o Santos não desista, né, do Felipe Loyola. E uma outra informação também, o Santos fez sondagens com o Gerson, isso mesmo. O meia, eu acho que o volante, meia Gerson, o Santos fez sondagens com o atleta e, claro, o Santos consultou o staff do atleta Gerson e sabendo quanto é o passe do jogador, quanto salário ele ganha, isso, aquilo. E aí o Santos fala assim, custa valor X e isso, aquilo, tanto, ok. Então poderemos acertar com o atleta de empréstimo, isso, aquilo. Eu falei, não, só se for vender. Só que o jogador falou que não quer ir para o Santos. Então, praticamente, o Santos tentou atravessar o Cruzeiro, hein? Olha só, tentou atravessar a negociação para cima da equipe do Cruzeiro. Então, o Santos tentou o meia Gerson, né? O Santos fez sondagens, só que difícil dele vir para o Santos. Uma, porque o salário do atleta é alto. E outra coisa, o jogador não viria por empréstimo, na minha opinião. Então, eu acho muito difícil, caso o Santos tivesse a intenção de tentar a contratação do atleta por empréstimo, que eu acho que, na minha opinião, muito difícil. Bom, veja bem, o Santos que negocia com a contratação do atacante Michael do Flamengo, e as duas diretorias conversam para viabilizar o negócio, ainda sem uma definição do formato. Dos bastidores, o Peixe trata a negociação como difícil. Michael é uma alternativa a Rony, que tem a saída dificultada do Atlético Mineiro, porque o técnico Jorge Sampaoli quer contar com um atleta de 30 anos. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Então, que o Rony não virá mais por causa que o Sampaoli impediu para que o atleta fosse transferido do Atlético Mineiro para o Santos, tá certo? E o clube busca uma alternativa no mercado após a saída de Guilherme, que foi negociado com o Houston Dynamo dos Estados Unidos por 2 milhões de euros, o equivalente, aliás, 2 milhões de dólares, o equivalente a 11 milhões de reais, né, que foi a quantia na cotação atual, né, do atleta Guilherme, que agora está no soccer, lá do Major League, lá nos Estados Unidos. Então, o Santos praticamente já acertou com o Gabriel Menino e ainda tenta o Michael do Flamengo, que dizem, né, nos bastidores da diretoria do Santos, que a negociação é considerada difícil, mas o Santos vai tentar até pelo menos um empréstimo do atleta, e aí, se ele vier, então ele ficará até o fim, até dezembro, caso ocorra, né, haja um acordo entre o Santos e o Flamengo, aliás, que o Flamengo esteja de acordo para emprestar o atleta ao Santos Futebol Clube. E depois, claro, uma opção de compra ou não. Também já é outro detalhe.
Tá certo? Então, veja bem, então aí se o Santos acertar com o atacante de 29 anos, o Santos vai ter que arcar 100% dos salários do atleta. Então o Santos vai ter que arcar 100% dos salários e os vencimentos mensais próximos, né? Próximo a 2 milhões de reais. Eu acho, na minha opinião, uma loucura o Santos, na minha opinião, contratar o Michael. Eu acho que o Santos deveria deixar quieto, dar chance pro Matheus Xavier. Pô, a comissão técnica, a diretoria, o presidente precisa pensar um pouco. Eu acho que é gastar dinheiro demais. O Santos já gasta dinheiro, já gastou dinheiro à toa com o Brahim, já gastou dinheiro à toa com Cabadeiro, com outros jogadores que não viraram para o time do Santos. Tiquinho Soares, mesma coisa. Desculpa, eu acho, na minha opinião, o Santos está cometendo o erro de correr atrás de um jogador que custa muito caro. E outra, o Santos vai ter que arcar 100% dos salários. Pô, pelo amor de Deus, né? Acho que presidente, diretoria tem que pôr a mão na consciência, né? Michael, desculpa, nada contra, é um bom jogador? Mas dá a chance pro Matheus Xavier, que é um jogador nessa posição, como joga como ponto, como os outros agora estão usando essa palavra ponta no futebol hoje. Antes não tinha isso, agora tá tendo. Eu acho que, na minha opinião, tem que dar chance pro Matheus Xavier. Desculpa, não dá. Michael não dá. Deixa de, assim, tá tirando espaço dos meninos aí, ó, que podem voar no time do Santos, podem fazer sucesso. O Robinho Júnior aí, ó, tem o Robinho Júnior, tem o Matheus Xavier. O Vojvoda, pensa, né? Olha, é difícil. Às vezes a gente não quer cornetar técnico, mas a gente acaba cornetando. Bom, e uma outra informação também, já que o Santos já vai contar com a chegada de Gabriel Menino, que já está praticamente certo com o Santos. Por outro lado, Vitor Hugo foi vendido pelo Flamengo para o Atlético Mineiro. Ou seja, então o Vitor Hugo já não é mais o Santos. Ele que estava de empréstimo junto do Santos, junto ao Flamengo. Começou bem, mas depois caiu o futebol depois que ele sofreu uma lesão muscular. Não foi mais o mesmo de antes. Então aí o Santos já não pretendia ficar com o Vitor Hugo, que na minha opinião tirou espaço do Gabriel Bontempo, né? Então eu acho que na minha opinião eu acho que o técnico do Santos tem que dar chances pro jogador que está em melhores condições, dar chance para a molecada da base, o time ficar cascudo, o time que alterna experiência e juventude. Então eu acho que, na minha opinião, o Santos erra demais em jogar dinheiro fora. Rasga muito dinheiro. Eu acho que há de se pensar um pouco mais. Só que aí, infelizmente, eles não aprendem. E querem contratar um jogador por empréstimo, né? O Michael. O Flamengo falou que se for ceder o jogador por empréstimo, o Santos tem que pagar 100% dos salários, que gira em torno de 2 milhões de reais de salários. É muita coisa. Não compensa, na minha opinião, o Santos trazer o Michael, na minha opinião. Eu acho que compensa o Santos, no lugar de trazer o Michael, o Vojvoda, comissão técnica, começa a enxergar mais as categorias de base. Dá a chance pro Matheus Xavier. Ele fez 4 gols, tem que dar chance para ele. E caso logo de cara ele faz uns 2, 3 gols, se destaca na partida, ele não pode perder o lugar no time. Não pode. Então eu acho que o Santos precisa, eu acho que tem que haver uma reflexão da atual gestão do Santos e também na comissão técnica, porque a base está sendo muito sucateada. É um absurdo isso. Isso já vem há tempos. E não é à toa que o Santos perde dinheiro em futuras negociações com cada atleta que é prata da casa. O Santos perdeu dinheiro na venda do Yuri Alberto, que hoje está na equipe do Corinthians, jogou no Internacional, jogou na Rússia, depois voltou ao Brasil para jogar no rival Corinthians. O Santos perdeu dinheiro com o Yuri Alberto, perdeu dinheiro com o Caio Jorge, que atualmente joga no Cruzeiro, foi artilheiro da temporada no Cruzeiro. Perdeu dinheiro também com outros jogadores também. O Marcos Leonardo Santos recebeu uma mixaria. Então, eu acho que o Santos precisa
Dá chance para a base. Eu acho que os jogadores da base têm que ter oportunidades. Tem que dar chance. Tem que dar sequência de jogos. Só que é uma pena que os técnicos que entra técnico, sai técnico, eu acho que eles não conhecem a história do Santos. Porque se conhecessem, dariam chances para os jogadores da base do Santos. Olha, cada uma, viu? Sinceramente. Bom, vamos lá então. O Santos, ó, o Brazão fica, né? O Brazão falou que ele quer ficar no Santos, quer ganhar títulos. Assim, foi pelo que eu entendi, né, entre umas perguntas na coletiva hoje do Gabriel Brazão, tá? Vamos falar do Gabriel Brazão, que dá a entender, ele vai ficar no Santos, embora vai haver, houve investida do Flamengo, só que o Santos não vai vender o atleta ao Flamengo, e o atleta falou que só sairá do Santos para o futebol da Europa. Então, o próprio atleta e o staff do goleiro Gabriel Brazão, que já declarou que só sairá do Santos se for negociado o futebol europeu, tá certo? E o Arão disse que vai correr pelo Neymar e também para ter Gabigol no Santos, e o prazer para correr para os dois. O William Arão, que começou um ano em alta no Peixe, comemora a chegada do novo camisa 9, e ele tem que correr e ele tem que fazer gol, porque os dois jogaram juntos no Flamengo, né? Tanto o William Arão e o Gabriel Barbosa, o Gabigol, jogaram juntos no Flamengo, ganharam títulos, tudo no Flamengo, então agora vão jogar juntos no Santos. E claro, o William Arão, que ajudou a mudar o Santos em campo, ele se recuperou de um início difícil de lesões musculares e terminou 2025 em alto nível, justamente no período de reação em que tirou o time da zona do rebaixamento. Então, fora dele, uma conversa com um amigo auxiliou a chegada do grande reforço para 2026, que é o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então, o próprio William Arão está feliz agora de estar novamente jogando ao lado do Gabigol, com quem atuou junto no Atlético Mineiro, tá bom? Então, o próprio William Arão declarou, né, que está muito feliz mesmo, de verdade. Bem, veja só, o Zé Ivaldo, né, acabei de informar, ou informo novamente, tem novo contrato registrado no BID da CBF, foi comprado em definitivo junto ao Cruzeiro, o Santos pagou ao Cruzeiro, e claro, ele pode já estar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda, mas me parece que, assim, pode ser que talvez ele comece como titular no Santos, viu? Provável Santos que com certeza. Então o próprio Zé Ivaldo, que praticamente ele é o zagueiro, uma peça importante, e o próprio ganhou confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda. Então o Santos, que acabou pagando 5,39 milhões de reais para ficar em definitivo com o zagueiro Zé Ivaldo. Então o jogador que já tem um novo contrato, que aparece o nome do BID, do Boletim Informativo Diário da CBF, então o jogador já está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Bom, e também vamos trazer para você a provável escalação do Santos. Aqui para você, vamos trazer a escalação do Santos, que amanhã enfrenta o Novo Horizontino às 4 horas da tarde, no estádio Urbano Caldeira, a vila mais famosa do mundo. Falando em Urbano Caldeira, hoje é dia de Urbano Caldeira, tá? Isso mesmo, Urbano Caldeira, se estivesse vivo, ele estaria fazendo aniversário. Já vamos trazer para você um pouco da história de Urbano Caldeira. Bom, o Santos Futebol Clube amanhã, né? Provável Santos para o jogo contra o Novo Horizontino. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar, e William Arão, João Schmidt e Roleiser. Zé Rafael está fora, né? Robinho Júnior, Gabigol e Lautaro Dias. O Santos que entrará no 4-3-3-3, tá certo? Pelo que eu deu a entender aqui, é o 4-3-3. É o meio de campo com o Arão, né? Com Schmidt e também Roleiser, que formarão o meio campo. O Roleiser vai ser um meia, mais assim, avançado, para ficar perto dos atacantes. E o Robinho jogará na direita, enquanto o Lautaro Dias jogará na esquerda, ou vice-versa, né? Então pode ser talvez
o Robinho Júnior joga na esquerda e o Lautaro Dias na direita, ou mais próximo do Gabigol, tá certo? E o Santos não conta com Neymar, Tiquinho Soares e Gabriel Bontempo, todos entregues ao DM Santista, que estão no departamento médico, tá bom? Então, esse é o provável Santos. Vamos lá: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar, formando a defesa. Meio campo com William Arão, João Schmidt e Roleiser, o argentino meio atacante Roleiser. E o ataque com Robinho Júnior, Gabigol e Lautaro Dias. Então, esse é o trio de ataque do Santos para o jogo de amanhã contra o Novo Horizontino, tá certo? Então, amanhã, Santos e Novo Horizontino a partir das 4 horas da tarde, Vila Belmiro lotada, em ingressos esgotados, esgotou antes de ontem os ingressos, então a Vila Belmiro estará lotada e amanhã, com certeza, a Nação Santista vai fazer uma linda festa. E é claro, tirando a festa, a linda festa que vai ser, esperamos uma grande vitória do Santos amanhã contra a equipe do Novo Horizontino. Antes, rapidinho de encerrar aqui para você, vamos trazer para você aqui a dia de Urbano Caldeira. Urbano Caldeira, que poucos sabem, né? Tem o nome do estádio da Vila Belmiro. Urbano Caldeira, que foi praticamente um dos fundadores. Ele foi o primeiro patrono do Santos Futebol Clube, e o seu nome é dado ao estádio do clube praiano. E por que, né, o estádio do Santos se chama Urbano Caldeira? Porque, com o passar dos anos, o nome do bairro virou também o apelido do estádio. Em 24 de março de 33, após o falecimento de Urbano Caldeira, o campo passou a se chamar oficialmente de Estádio Urbano Caldeira. A sugestão foi feita por Ricardo Pinto de Oliveira em homenagem ao maior abnegado da história santista. E, claro, quem for Urbano Caldeira, né, ele foi que nasceu no dia 9 de janeiro de 1890, ou seja, se ele estivesse vivo, ele estaria com 130 anos, não, 137 anos, 136 anos, se ele estivesse vivo hoje. Eu acho difícil qualquer uma pessoa chegar a uma idade dessa, mas ele estaria com essa idade. Ele nasceu dia 9 de janeiro de 1890, faleceu no dia 13 de março de 1933, aos 43 anos de idade, tá? Ele morreu muito novo, dizem que foi de pneumonia dupla, que na época era uma das doenças graves, né, que não tinha recursos da medicina, então não tinha como achar o remédio para cura para quem pegava pneumonia na época. Dizem a história que ele desfilou o carnaval lá em Santos, dias depois ele ficou mal, ficou ruim, pegou uma pneumonia e aí não aguentou e veio infelizmente a falecer novo até, né, aos 43 anos, né? Então o Urbano Caldeira, que praticamente ele foi uma figura importante da história do Santos, não só na parte da fundação do clube, mas também ele sempre, por exemplo, vou contar uma história que quem contou essa história uma vez, eu assisti uma vez sobre o especial de 85 anos do aniversário do Santos Futebol Clube, exibido no Grandes Momentos do Esporte, em 97. Aí aparece o saudoso radialista, jornalista, cronista esportivo lá de Santos, Vitor Moran. Ele contou a história, claro, que a história, diz que ele próprio contou essa história, que a história conta, né, falando de história, contando outra história, que na época, por volta do dia, 1 ano, 2 anos antes, 3 anos antes do Urbano Caldeira vinha a falecer, porque sempre por volta das 7 horas da manhã, o Urbano Caldeira estava aparando o gramado da Vila Belmiro. Por tão santista que era, ele sempre cuidou todas as manhãs do gramado da Vila Belmiro. Uma vez o Modesto Roma chegou perto do Urbano Caldeira, só que aí o Modesto Roma não falou nada. Só o Urbano Caldeira falou apenas e o Modesto Roma prestou muita atenção. Ele falou a seguinte frase para o Modesto Roma, o próprio Urbano Caldeira: um dia esse clube
escreva, um dia esse clube será o maior do mundo. Aí o Modesto Roma, mas como? Não ganhou nada, como você fala que o Santos vai ser o maior do mundo? Não, escreva o que eu tô te falando. Vai ser o maior clube do mundo. E, tipo, não sabemos se ele foi o profeta do Apocalipse ou foi longe disso, é claro, né? Ou ele teve uma visão para o futuro do Santos Futebol Clube naquele momento. E não é que ele teve razão mesmo? Anos depois, o Santos tornou-se o maior clube do mundo dos anos 60, que ganhou tudo, né? Vários campeonatos, torneios oficiais e não oficiais. Na época de Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, teve o Pelé, o maior jogador da história, o maior ídolo da história até hoje. Então, talvez, não sabemos se foi uma profecia dele ou talvez, não sei que te falar uma palavra, né? Uma palavra eu não sei dizer, uma palavra que me foge aqui. Então, ele praticamente preveu que o Santos seria o maior do mundo e foi mesmo realmente. Então, até hoje, então, a Vila Belmiro com o nome de Urbano Caldeira, que hoje, claro, dia 9 de janeiro, seria o aniversário de uma das maiores figuras da história do clube e, claro, está no nome do estádio da Vila Belmiro. Então, grande, né, Urbano Caldeira, que com certeza sempre será lembrado, né, não só por ter sido um grande torcedor santista e por ter vindo de Santa Catarina, viveu uns tempos em São Paulo, mas claro, desceu a serra, foi para Santos e de lá ele ficou, e onde que ele chegou para trabalhar numa alfândega lá em Santos, então, e ficou por lá, e onde que aí ele acabou descobrindo que o clube do coração sempre foi o Santos Futebol Clube. Bom, Santos definido e provável Santos definido, né? Assim, não vou falar Santos definido, mas provável Santos para o jogo de amanhã contra a equipe do Novo Horizontino, 4 horas da tarde, na Vila Belmiro. Transmissão da TNT Esportes e HBO Max, transmissão conjunta. Bom, provável Santos com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar. Meio campo com William Arão, João Schmidt e Roleiser. E o ataque com Robinho Júnior, Gabigol e Lautaro Dias. Esse é o provável Santos que jogará no 4-3-3, né? Isso mesmo, né? 4-3-3. É isso mesmo, esse é o esquema, minha visão, né? Alguns vão falar que é 4-3-2-1, não tem nada a ver. Para mim é 4-3-3 pela formação que eu vi. Essa. E claro que o próprio Vojvoda vai usar inúmeras variações táticas para confundir o adversário. Então é isso aí. Então esse é o provável Santos amanhã. Fiquem ligados amanhã. Santos e Novo Horizontino. Transmissão da TV fechada, tá? TNT Esportes e HBO Max transmitirão a partida da estreia do Santos. E que, se Deus quiser, com vitória, estreando com o pé direito. E, é claro, e se Deus quiser, no próximo vídeo, eu espero já não só apresentar e falar da vitória do Santos na estreia do Campeonato Paulista. É o que eu espero e, se Deus quiser, vai acontecer. Bom, gente, vou encerrando esse vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, falando da vitória do Santos na estreia do Campeonato Paulista. Um forte abraço, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.